Hoje, dia 2 de abril, encerramos o módulo Carta do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma e hoje retomamos aqui o capítulo 14, a partir do verso 10, e aprendemos que o senhorio de Jesus Cristo deve ser preservado na área da consciência cristã. Então, o senhorio de Jesus Cristo deve ser levado em conta nos nossos relacionamentos, principalmente entre os fracos e os fortes, que é o que Paulo vem falando nesse capítulo. É a questão do desprezo ah, aos irmãos mais fracos. Paulo diz, não despreze, né? Ele vai dizer, todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Qual o propósito? De Deus ser louvado, né? Louvado por fracos, fortes, num bom relacionamento dentro da comunidade cristã. E a motivação é que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Aprendemos com Paulo que o amor é o limite da liberdade cristã. Então, Paulo, ele vai falar que os fortes devem amar os fracos. Ele usa aqui o exemplo, né, de Cristo, que Cristo também morreu, né, pelo irmão mais fraco, 14:15, e que os fortes devem amar os fracos porque o reino de Deus, né, não se trata de comer, beber, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? A comunhão. Então, esse desprezo aos irmãos mais fracos pode impedir a adoração, o serviço a Deus, né? E o povo de Deus se reunir e ter essa alegria produzida pela boa comunhão, pela obra do Espírito Santo. Capítulo 15, Paulo continua ainda falando, né, exortando sobre o fraco e o forte, e Paulo vai repetir algumas ideias, mas vai trazer ah, ah, instruções novas sobre esse relacionamento fraco e forte na fé. Ele vai dizer que os mais fortes, né, os mais maduros na fé, experientes, devem suportar as debilidades que estão começando a caminhar na fé. Vimos aí que o significado é de dar suporte à fraqueza do outro, né, para fortalecer o fraco na fé. Aprendemos que os fortes não devem agradar a si mesmos, e Paulo vai usar a pessoa, né, de Jesus Cristo como exemplo. Ele não procurou agradar a si mesmo, né, e Filipenses 2:6-8 vai dizer que ele esvaziou-se da sua própria glória, humilhando-se e sendo servo até o fim. Ele vai dizer porque é através de Cristo que nós adoramos, né? Em espírito e em unidade. Ele vai dizer porque Cristo acolheu a todos, fracos e fortes. Porque Cristo foi constituído por Deus, capítulo 15, verso 8-13, ministro sobre todos nós. No verso 14-33, ele vai falar sobre um ministério bem sucedido, né? bem trabalhado, o ministério que agrada a Deus. Ele diz que precisa ser pessoal, né, reconhecendo as virtudes cristãs dos irmãos, por mais fracos que eles sejam, também relembrando as responsabilidades dos irmãos. Ele precisa ser pastoral, né, porque é pregando o evangelho que se colhe os frutos, e é pregando o evangelho que leva, né, a maturidade àqueles que são imaturos, a fortaleza espiritual os que são fracos. Aprendemos que um ministério bem-sucedido precisa ser poderoso. O ministro ele entende, né, que é Cristo quem age por seu intermédio, por palavra ou ação, não é ele. 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer que nós somos só cooperadores. O ministério bem-sucedido precisa ser coerente, né? O nosso testemunho
com a proclamação do Evangelho. Paulo vai dizer que nosso ministério precisa ser planejado, ele tem aí um plano de chegar a Roma, então um ministério bem-sucedido precisa de planejamento, é um planejamento aí dentro da vontade de Deus, e aprendemos que o ministério bem-sucedido precisa ser participativo. Paulo ele escreve essa carta aos irmãos quando estava preso, e ele pede aí no verso 30, né? Orem por mim. E Paulo pede, né, oração e participação no ministério dele, para que possam colher bons frutos e eles sejam participantes das vitórias de Paulo. Capítulo 16, encerrando a carta, Paulo faz reconhecimentos ministeriais, agradece a Febe, aquela que levou a carta, verso 1 e 2, verso 3 e 5, alguns cooperadores, 5:16, cooperadores diversos, 21 a 24, envolvimento, aqueles que estavam envolvidos no ministério, e Paulo termina, né, um cântico de louvor a Deus, e é assim que deve ser, né? Depois de trabalharmos, de fazermos, de sermos usados por Deus, o final precisa ser um cântico de louvor exaltando a Deus. É o Deus que salva, capacita, sustenta, mantém em pé, supre as necessidades para que a obra dele seja feita. Então, honra e glória somente a ele. Então, Paulo traz aqui que Deus deve ser louvado pelo seu poder, pela mensagem que é pregada. Então, a Deus toda a glória. Deus deve ser louvado por toda a sabedoria que ele dá para fazermos o seu trabalho, né? E lembrando que ele é um Deus sábio, único, criador, sustentador, redentor e galardoador, né? Recompensador daqueles que a ele servem e daqueles que glorificam o seu nome. Assim encerramos a carta de Paulo à Igreja de Roma. Um abraço, Deus abençoe.